Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo episódio da Educação Conectada, o nosso modelo de aula aqui da Escolap Academy Brasil. Eu sou Camila de Souza, coordenadora da área, e temos aqui hoje convidadas muito especiais, duas mulheres incríveis que eu vou começar a apresentar para vocês. Fiquem nessa aula que o tema é sustentabilidade em saúde e vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza. Eu estou aqui primeiramente com a doutora Ana Maria Malik. E o currículo é um currículo de peso, viu, pessoal? Ela tem experiência na área da saúde coletiva, com ênfase em administração em saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão em saúde, gestão e administração em saúde e planejamento em saúde e gestão de segurança. Tô correta, doutora? Ah, então tá. Atualmente é membro do Conselho de Gestão, delegada, Serviço Social da Construção Civil e Associação da Família. É acadêmica eleita da Academia Brasileira de Qualidade, eleita da Academy for Quality and Safety in Healthcare, correto? E professora titular da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, médica com graduação em Faculdade de Medicina da USP, com mestrado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Eu vou trazer só um dado de... Toda vez que eu apresento a doutora Ana Malik, eu trago um dado importante, que é o ano. Porque em 1983, um mestrado de uma mulher em Administração de Empresas da Getúlio Vargas e médica é um feito que eu sempre... bato palmas, se eu pudesse, de pé, mas eu vou sair do enquadramento, eles vão brigar comigo. E eu quero também dar boas-vindas a Cristina Nunes Ferreira. O currículo é extenso, mas a Cris resumiu o currículo dela, que maravilhoso, que além de farmacêutica, é especialista da economia da saúde, mestre em políticas públicas, além de uma colega incrível de trabalho, gestora da área aqui de acesso ao mercado, farmacoeconomia e relações governamentais da Bebral, Cristina Nunes. Sejam todos muito bem-vindas ao nosso segundo episódio. Estou muito feliz da presença de ambas aqui nessa mesa. Sejam bem-vindas nessa tarde maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada. Ah, que bom. Meu currículo não chega nem aos pés ao lado da professora. Então, eu sou mais velha. Cristina, não, um currículo maravilhoso aqui, muito significativo. E para começar com um tema, e para vocês entenderem melhor como se dará essa aula, nós temos alguns blocos de perguntas, e esse é um modelo de perguntas e respostas em que eu sou moderadora, em que ambas, com bastante conhecimento e vasta experiência na área, vão conseguir agregar, trazendo ainda mais uma forma de aprendizagem para vocês que estão nos assistindo. Então, para começar, doutora Ana Maria, eu gostaria de perguntar, para começarmos na sua experiência em gestão de saúde, o que era visto no passado, sobre sustentabilidade e a diferença do que é tratado hoje? O que a gente pode trazer? Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês na Academia Escolap. E aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é confessar que eu me formei e comecei a trabalhar antes de haver o SUS. Ou seja, isso já mostra que eu não comecei ontem. Mas, então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que antes do SUS, tudo era muito pior, né? As pessoas não eram vistas como cidadãs. E na questão de sustentabilidade, eu me lembro, quando a gente falava em ambiente, ninguém falava no ambiente esse que a gente quer manter sustentável hoje em dia. A gente falava o ambiente é o que está fora da sua organização. Hoje em dia, ambiente também é o que está dentro da organização. Então, antigamente, além de não se falar em saúde como um direito, não se entendia a questão da sustentabilidade como uma questão. Sustentabilidade era alguma coisa, era muito mais voltada para a questão financeira, você tinha que ser sustentável para ter um resultado financeiro para manter você funcionando num segundo momento. E ainda, quando você falava em serviços públicos ou serviços filantrópicos, falar em resultado financeiro era palavrão. Eles achavam que isso significava, quer dizer, eles achavam, as pessoas envolvidas achavam que você estava falando em lucro e em detrimento da saúde e de tudo o resto. E hoje em dia não, hoje em dia a gente já sabe que se não houver um uso adequado
pensado dos recursos, sejam eles financeiros, sejam eles as pessoas, né, os recursos humanos, sejam eles todos os demais que estão envolvidos na sustentabilidade ambiental, a gente pode fechar o mundo porque ele vai acabar já já. Uma dúvida que eu tenho, e assim, até hoje a gente vê muito isso. A questão, o que hoje os hospitais, se hoje realmente os hospitais eles têm muito essa visão, quer dizer, no passado não tinha essa visão de sustentabilidade. Hoje eu não sei se isso ainda é muito visto ou não. Vou dar até um exemplo, assim, até comparando do passado para agora. E até conhecendo algumas pessoas que estiveram com a Bebral há 50 anos atrás, que eles comentavam, olha, como era o soro, né? Como era vendido o soro. Ele era em frascos de vidro, que, de uma certa forma, o vidro é reprocessável, né? Então, podia ser reutilizável, mas na verdade era muito mais visando, era mais barato, né, do que fazer todo o processo que hoje a gente vê todo o controle do soro. E na época, até conversando com algumas pessoas, que eles faziam o acesso daquela época, né, e que foi muito difícil padronizar o que é o soro hoje, né, no frasco, do que era do passado, né? Essa substituição do frasco em vidro pelo frasco que hoje a gente comercializa, né? E muito visualizando a parte financeira. Então, hoje tem muito isso. O que a senhora vê na gestão? Nossa, Cris, me dói a alma de pensar que hoje ainda tem muito pouca gente que está preocupada com essa sustentabilidade. Os serviços de saúde, especificamente os hospitais, são grandes desperdiçadores de todo tipo de recurso. Não estou nem falando de gente que usa o argumento do reprocessamento de algumas coisas para fazer de conta que está preocupado com sustentabilidade, que não é assim que funciona, né? Uso único é uso único, uso múltiplo é uso múltiplo. Mas se desperdiça água, se desperdiça luz elétrica, as construções não são pensadas em termos de sustentabilidade. Então, você acaba com muita frequência dependendo de eletricidade, e com muita frequência eletricidade gerada por fontes não renováveis. Você fica dependendo muito de água, você fica dependendo de um monte de recursos que não se consegue reproduzir, porque as pessoas não pensam nesse assunto. O assunto lixo é um assunto que as pessoas olham para o assunto lixo achando que lixo é uma coisa que tem que ser trabalhada, e aí você tem que separar o lixo, mas é uma coisa completamente diferente você separar o lixo na sua casa de você trabalhar com os lixos que você gera num serviço de saúde, né? Inclusive no quesito processamento, no quesito o que acontece depois. Quando você fala, digamos, na cadeia de valor da saúde, você começa a falar enfim, na gestação, né, aí no nascimento e tal, e aí tem a morte, que ela vai acontecer, pelo menos por enquanto, para todo mundo. E depois que morre, o que acontece? Aonde vão ser enterrados os corpos? O que acontece se você faz a incineração? Que tipo de trabalho você tem com os restos mortais? E olha o nome que se dá para isso, né? Restos mortais. Então, a gente costuma pensar no que a gente enxerga. E o mundo vai muito além daquilo que a gente enxerga. Mas pensando assim, hoje a gente está falando de Brasil, né? Pensando nos outros países do mundo, como é que a senhora vê isso? Assim, tem muita atividade sendo realizada, os outros países estão preocupados com isso? Na área dos serviços de saúde, em alguns lugares sim, mas digamos que os cidadãos, a população como um todo, ainda não está preocupada o suficiente com isso. Então, nós estamos em 2025
a gente está em plena época ainda dos chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? E quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, de novo, a gente não está falando só em lixo. Então, a gente está falando em vida na terra, a gente está falando em vida debaixo d'água, a gente está falando em instituições sólidas, em educação, em saúde para todo mundo, porque isso tudo faz parte do desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem que tomar cuidado com reducionismos. A gente vê hoje em dia, por exemplo, teve a tragédia do Rio Grande do Sul com as chuvas o ano passado. Naquela época, as pessoas meio que pensavam o que está acontecendo, o clima e tal, verdade. Mas não pensavam que os cidadãos todos, inclusive os profissionais de saúde, estavam tendo as suas casas destruídas. E aí, apesar disso, precisava ir trabalhar no day after para atender as pessoas que precisavam de cuidado de saúde e de cuidado social e de habitação. Você, hoje em dia, que tem esses calores terríveis, você vê um monte de crianças e adolescentes que têm pavor do que pode acontecer com o clima, porque também talvez seja um viés para tentar educar, mas todo mundo está fazendo o quadro do apocalipse. E é verdade, se nós não fizermos nada, até 2050, eu não sei o que vai acontecer, porque até os pinguins estão sofrendo Sim. hoje em dia com essa coisa do clima. Então, a gente tem que pensar que tudo isso, tudo que a gente faz, certo ou errado, ou deixa de fazer, vai ter impactos naquilo que está acontecendo. Não adianta ter uma sigla bonita como ESG. Primeiro, porque governança, né? Sustentabilidade. Então, a sigla é muito bonita, mas precisa ver aonde isso nos leva. Quer dizer, não é só um ponto a mais de consultoria. Sim. Eu acho que assim, a gente tem muito. Não vou dizer como impasses, né? Mas tem um lado a necessidade de manter o meio ambiente, né? Que a gente vê as enchentes, São Paulo sofreu, o Nordeste sofre, a Alemanha tem também. Então, assim, tem os grandes impasses no mundo inteiro. Isso sabemos, isso temos a real consciência. De outro lado, tem a questão, isso pode ser muito custoso. Pode ser. Será que é isso mesmo? Será que tem algum meio termo aqui? Olha, a sua pergunta é boa e eu vou começar fazendo uma gracinha. Vamos lá. Que é o seguinte, não existe meio ambiente, existe o ambiente inteiro. E aí, o ambiente inteiro é onde nós vivemos. Então, se lidar melhor ou pior com ele é mais caro ou mais barato, a gente tem que tomar cuidado com o conceito de marketing até, que é miopia em marketing. Porque o que a miopia faz? Ela tem problemas de olhar longe. Então, a gente consegue olhar perto. Então, sim, você vai gastar mais agora, porque você vai gastar para fazer alguma coisa que você não tinha. Mas isso possivelmente terá resultados muito mais positivos no médio e longo prazo do que se você não gastasse esse dinheiro agora. Então, as pessoas têm problemas de desapegar do recurso que elas têm agora, do recurso que está com elas. Mas, se não desapegar desse recurso agora, não vai ter com o que usar esse recurso lá para frente. Eu também estou sendo catastrofista. De uma certa forma. E até, né, pensando, hoje a gente tem esse visual lindo aqui, e obviamente tem vários outros, né? Até como a gente pode preservar, né? E não só nesse quesito, né? Como a senhora comentou, está sendo. Está vendo muito mais o copo meio vazio, mas não, né? O quanto a gente pode preservar, e na verdade, às vezes, não é nem tão caro assim. Né? O que sei lá, esse item sustentável ele pode agregar, né? Tem muita coisa que as pessoas não sabem, de verdade, assim. E quando eu falo as pessoas, eu me incluo. Vale mais a pena usar
ou uma coisa que pode ser lavada com água e sabão, e consumindo água e sabão e tudo que você consumiu para fazer o sabão, ou uma coisa que é descartável, mas que é feita de material reciclado. Ok? As pessoas dizem coisas diferentes a respeito disso. Essa coisa da compensação do carbono, ou, em tese, quando se começou a ter tecnologias para comunicação à distância, em tese, era para se voar muito menos para aquelas reuniões que você voa 5 horas, tem 40 minutos de reunião e voa, né, e voa mais 5 horas. Então, será que isso vale a pena? O que é mais útil para o mundo? Eu acho ótimo, mas tem situações em que eu considero quase inaceitável você fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, você vai para um congresso, passa 2 dias e volta. Para quê? Então tem que fazer turismo junto? Não sei se é essa a ideia. E o que, por exemplo, no turismo se mantém limpo ou se mantém sujo? A gente tem o exemplo até nos estádios de futebol. Pessoal do Japão, da Coreia, mantém tudo limpinho. Sim. Nós não. E até, né, desculpa para Camila, mas assim, até falando dessa mudança que a pandemia trouxe, né, de trazer essas reuniões mais conectados, mais online, também tem um outro mote trazendo, que tem até a telemedicina, que é a tele-UTI, né, que é possível até o do médico estar fora do próprio celular, ele conectar e ver qual a situação dos pacientes ali, né? Então, e não precisa nem fazer isso. Quer dizer, a tele-UTI é um avanço. Alguns hospitais universitários, alguns hospitais de referência, conseguem dar suporte para outros serviços, sem ser obrigatório, mas ajudando os pacientes a serem melhor tratados. Isso é uma coisa excepcional. Mas, por exemplo, o meu relógio só serve mesmo para ver hora, mas ele é dos poucos hoje em dia. Porque hoje em dia relógio serve para ver um monte de coisa, inclusive, às vezes, para ver a hora. Mas o relógio inteligente, ele consegue, por exemplo, monitorar o que está acontecendo com os seus sinais vitais. Quer dizer, um conhecido meu foi alertado pelo seu relógio de que era bom ele ir rapidinho para um serviço de saúde porque ele estava próximo a infartar. E isso salvou a vida dele. Senão ele ia para um pronto-socorro. Então, a tecnologia, não estou nem falando da inteligência artificial, mas a tecnologia pode ajudar muito a evitar uma série de transtornos. Olha, 15 anos atrás, quando no Brasil tinha muito pouco de telesaúde ou de telemedicina, que agora todo mundo já fala, desde a pandemia os órgãos de regulação médica já estão aceitando isso, mas antigamente havia muita resistência, né? Então, eu lembro de um programa da Federal de Minas Gerais, o Minas Telecardio, em que você conseguia fazer o acompanhamento de pacientes do Hospital das Clínicas da Federal para cidades vizinhas. E aí você evitava, com muita frequência, o transporte das pessoas. Então, você evitava gastar combustível fóssil, você evitava, possivelmente, acidentes na estrada, sim. Você evitava trânsito na estrada e a pessoa ficava lá. Então, isso é uma forma de racionalização dos recursos. Agora, você precisa ter fé no sentido de que isso vai funcionar, no sentido de que isso vai ter bons resultados. Mas vai. Primeiro, a gente abriu já com várias reflexões, né? Não, muitas reflexões e muito bom. E aí, vamos agora para o nosso primeiro bloco de perguntas. Já valendo, agora tá valendo. Já estava, tá? Brincadeiras à parte.
Doutora, a gente está começando e o primeiro tema da nossa abertura era essa discussão, mas a gente gostaria de iniciar perguntando, e aí a temática se trata do impacto ambiental do setor de saúde, e a primeira pergunta é: qual é o impacto ambiental gerado pelos sistemas de saúde e como ele pode ser reduzido? Bom, então, a gente sabe, por exemplo, que você usar telesaúde diminui muito o impacto dos deslocamentos, inclusive do paciente ir ficar esperando, etc. Você consegue, talvez, a gente ainda não sabe isso, mas está se começando a fazer alguns cálculos de o quanto de carbono você economiza não indo até o serviço. Mas isso já é o sofisticado. Se você pensa na incineração do lixo hospitalar, se você pensa no descarte de materiais, já é uma loucura. Se você pensa no resfriamento, se você tiver um edifício hospitalar mais inteligente, como você vai reduzir o que você desperdiça de água e luz, é fantástico, né? Então, elevadores. Quer dizer, você pode trabalhar com rampas, você pode trabalhar com circulação horizontal, você pode trabalhar com uma série de mecanismos. O Brasil, pensando no Brasil, o Brasil é um país que tem recursos naturais de monte, inclusive espaço. Sim, verdade. E pensando assim, nesse hospital inteligente, hospital do futuro, o que mais que assim seria relevante para ele ser um hospital sustentável, na sua visão? Então, depende do que a gente está chamando de sustentável, porque eu ouço falar nesse hospital do futuro, a respeito do qual eu falo com muito entusiasmo faz muito tempo, mas ainda são muito poucos. Por quê? Porque, teoricamente, o hospital do futuro, ele só vai internar pessoas que precisem, de fato, de internação num serviço hospitalar. Ou seja, ficar internado para tomar remédio, não sei se isso faz parte do hospital do futuro. Você ir para a emergência porque você não sabe por que você está se sentindo mal, não é o hospital do futuro. Você ir para a emergência porque você teve um acidente, pode ser, faz todo sentido. Você ir para o hospital porque você precisa se submeter a uma cirurgia, faz todo sentido. Mas ir a um hospital desses chamados hospitais de agudos, que consomem recursos de todo tipo, existem meios e estruturas físicas mais eficientes para lidar com isso. Então, os serviços de cuidados continuados, que não precisam de toda a infraestrutura de um hospital de agudos, são uma forma muito mais eficiente de lidar com os recursos e igualmente eficazes. Quer dizer, o que eu costumo dizer, e eu acho que isso faz parte do primeiro nível do que você tem que pensar quando você quer ver o que é mais sustentável e o que é menos sustentável, é pensar no que é comparável com o quê. Quer dizer, comparar o cuidado em casa, em que a pessoa está lá para receber cuidado, conforto, etc., não pode ser comparável com o cuidado recebido numa terapia intensiva. Sim. Porque são duas coisas diferentes. Sim. Mesmo que, ao final, o desfecho seja o mesmo, por exemplo, um óbito. Então, você só pode comparar o que é comparável. E nós temos o péssimo hábito de comparar qualquer coisa com qualquer coisa. E isso é ruim. E a senhora acha que o Brasil está preparado hoje para ter um hospital desse, ou ter uma metodologia? Já há algumas coisas, mas, por exemplo, a Dame Cicely Saunders, que foi a pessoa que criou os cuidados paliativos no Reino Unido e tal, a Dame Cicely começou a falar nisso, está fazendo quase um século. E no Brasil, hoje, isto ainda é uma coisa que está começando. As pessoas ainda dizem
que paliativo é quando não tem mais o que fazer. E não é, porque paliativo é um tipo de cuidado. Então, a gente está falando de uma coisa que nas teorias de qualidade se fala assim: você só pode ter qualidade se você tem conhecimento sobre o assunto. Quer dizer, um dos pontos fundamentais do Deming é conhecimento profundo. Então, não é para achar, é para saber. E como é que você vai fazer para saber? Você vai pesquisar, você vai descobrir e você vai ter evidências. Não é a música só das evidências. Muito bom. A gente começou com a primeira pergunta, vou seguir para o nosso segundo bloco, que agora é a temática. Sustentabilidade e eficiência na gestão, né? E aí, o que a gente gostaria, né? A sua sugestão, o que você sugere, doutora? Qual a sua sugestão, né, de sistema de saúde que se torna mais sustentável financeiramente? Bom, primeiro, a sua pergunta é ótima, Camila, porque um sistema de saúde só é sustentável se ele de fato for um sistema. Se ele faz de conta que ele é um sistema, ele não vai ser. E o que quer dizer ser um sistema? É que o cidadão sob cuidado, ele tem a casa dele, aí ele vai para o serviço quando ele precisa de A, B ou C, e ele pode não estar doente, ele pode ir para se manter saudável, se ele for idoso, ele vai fazer algumas atividades sociais para não ficar deprimido e tal. E sei quando ele precisar de cuidados assistenciais do médico, do enfermeiro, do físio, do terapeuta ocupacional, do nutricionista, e desculpe se eu esqueci alguém, mas enfim. E aí, em cada lugar, de acordo com a sua necessidade no âmbito de um sistema. Isso pode ser no setor público, isso pode ser no setor privado, isso pode ser o que seria melhor ainda se fosse juntando um com o outro. Tem que lembrar que num sistema de saúde sustentável, qualquer exame ou qualquer procedimento desnecessário é jogar recurso fora. E jogar recurso fora não é só jogar recurso financeiro fora. Mas se você vai fazer um exame do qual a pessoa não precisa, primeiro, você está jogando fora os insumos que serão pagos por alguém, mas os insumos que tiveram lá. Você vai estar jogando fora o tempo do paciente e o tempo do profissional, que poderiam estar sendo aproveitados por outro paciente. Então, você tem filas que só existem porque tem gente consumindo procedimentos de maneira desnecessária. Então, o sistema de saúde sustentável tem a ver com isso, e isso só vai existir se houver um sistema de informação. Quer dizer, eu fico sabendo, se eu estou trabalhando no serviço da Camila, o que aconteceu com o paciente que passou pelo serviço da Cristina. Eu não preciso ligar para a Cristina para perguntar. Se tiver um sistema informatizado que funcione bem, dá para eu saber isso. E isso, tecnicamente, já está resolvido. Eu não sou dessa área técnica, mas é possível, sim, você saber o que acontece com a pessoa. Aqui no Brasil, o exemplo do Conect SUS, quer dizer, hoje em dia você tem a informação de vacinas, que é uma informação crítica de saúde pública, disponível para todo mundo. Por que não há os outros? Não sei. Né? Dentro de alguns sistemas privados, que você pode até dizer que estão jogando dinheiro fora, você pode não saber que exames foram realizados naquele paciente, ou que tipo de procedimento ele já realizou. Quer dizer, eu vou falar uma maldade, mas tem vezes em que você vai repetir um procedimento que nem caberia ser repetido. Né? Agora, isso sem falar das coisas da segurança do paciente. Quer dizer, se você tem que operar o olho esquerdo, esse é o esquerdo, é o esquerdo. Então, não é para operar o olho direito, é para operar o olho esquerdo. Sim. E a gente falou, a senhora comentou muito no sentido de exames, de acompanhamento. Eu acho que tem muita, ou vou colocar como desperdício, em cirurgias, na gestão. Como a senhora vê isso? Existe na área de qualidade / segurança do paciente
três grandes conceitos, eu acho que são três. Tem o overuse, que é superutilização, o underuse, que é usar abaixo do que seria recomendado, e o misuse, que seria utilizar errado. Então, assim, fazer uma cirurgia desnecessária é claramente overuse. Quer dizer, sabendo que ela é desnecessária, né? Ela vai custar, alguém vai embolsar o dinheiro, mas ela era desnecessária. O underuse é, você tem o recurso, você sabe que, por exemplo, hoje com a dengue, tem vacina para dengue. As pessoas não vão usar a vacina para dengue, por quê? Não sei por quê, porque não acreditam na vacina. Então, isso é o underuse. E o misuse é, você tem aquele antibiótico, as pessoas deveriam saber para que serve aquele antibiótico, as pessoas usam aquilo para outra coisa. Isso é o misuse. Então, esses três conceitos são três conceitos de desperdício. Você fazer um exame em tese desnecessário, porque já foi feito semana passada e alguns exames não terão mudanças claramente de uma semana para outra, é desperdício. E a senhora acha também desperdício quando geralmente vai colocando como departamento de suprimentos na escolha do tipo de item, o que efetivamente vai ser utilizado nos pacientes, esse tipo de escolha também pode ser feito alguma forma de gestão, pensando em sustentabilidade? Eu estou pensando, por exemplo, na teoria da qualidade, já que eu sou acadêmica da academia de qualidade. De novo, o Deming fala que uma das coisas da qualidade mais importantes é não fazer compras baseado no preço. Então, teoricamente, se o fabricante consegue conversar com a pessoa que vai utilizar o equipamento, né, a coisa, para ver o que precisa ser feito, mesmo que custe um pouco mais caro, a gente volta para o assunto da miopia. Lá na frente, isso vai se pagar. Vai se pagar porque aí o fabricante saberá quanto que ele vai vender, portanto, ele poderá fazer uma cadeia de produção mais sustentável, e isso será melhor para o paciente e para o serviço de saúde. Então, tem que pensar no longo prazo e tem que pensar no sistema. Não é para pensar em um serviço, ou em uma organização e outra organização e outra organização. Quando você fala em cadeia logística, você não está falando aqui eu produzo e ali eu consumo. Não. Eu produzo porque alguém vai consumir. E eu produzo porque eu sei que quem vai consumir precisa consumir aquilo daquele jeito. Então, a gente teve de novo o exemplo disso durante a Covid, quando a gente não tinha os insumos aqui no Brasil, porque ninguém estava preocupado com eles. Sim. E pensando nisso, né, nessa questão de uso, principalmente de insumos e sustentabilidade, tem alguma mudança regulatória que precisamos fazer, pensando no Brasil? Mudança regulatória, eu acho que é uma coisa muito delicada. Eu acredito na Anvisa, eu tenho esse problema. Eu acho que a Anvisa tem um corpo técnico, em média, bastante competente. Ela tem, de novo, em média, se mantido bastante independente de pressões. Agora, tem limite, porque se não houver pessoas para fazerem a máquina andar. Então, a questão é, de novo, os técnicos têm que ter conhecimento, senão eles não vão poder avaliar o produto. E quando eles têm conhecimento, tem que pensar, por exemplo, não basta a coisa ser boa, a coisa não ter efeito nocivo, mas se já tem alguma coisa no mercado a um preço X e o novo não vai fazer nada além de aumentar o preço, não tem por que colocar o novo, se não for fazer nada além de aumentar o preço.
Então, você precisa ter conhecimento de técnicas de avaliação econômica, já que você é especialista em farmacoeconomia, por exemplo. Uhum. E, bom, pensando nessas técnicas, porque assim, é muito sutil, né? Se a gente for pensar realmente num device, por exemplo, que é diferente do medicamento que já tem todo as pessoas da CEMED que controlam, enfim. Mas um device ele é mais sutil, né? Então, como avaliar esta diferença, sei lá, essa melhoria incremental ou até se esse produto é mais sustentável ou não, né? Então, De novo, precisa saber para o que ele está sendo produzido. uhum, A gente tem situações em que uma coisa é produzida para fazer A e descobrem uma outra utilidade para ela muito melhor. Então, a hora que descobrem essa outra utilidade, é ótimo. Agora, tem devices que são antigos, não caros, facilmente manipuláveis, eles só são velhos. Mas eu falo em causa própria. Eu acho que não é porque é velho que tem que ser descartado, não, é assim, que sem tem que sair dúvida do tem. mercado. Não, e tem tecnologias antigas que até É, hoje, Sim, né? atendem, né? Sem dúvida nenhuma. é. Agora, quem produz o novo quer colocar o novo no mercado e usará, sem nenhuma maldade, mas usará argumentos de convencimento. É aí que você passa a tentar definir a diferença entre o que é novo e o que é bom. Não necessariamente a excelência vai ter sustentabilidade. Não necessariamente a novidade vai ser melhor. Uhum, Então, você precisa saber fazer essa separação. sim. É conhecer, né? É isso aí. Exato. Bom, rendeu excelentemente esse primeiro bloco. Vamos para o segundo. E agora nós vamos ter o tema sobre o foco no paciente e a humanização do atendimento. E aí a pergunta é, doutora Malik, quais estratégias podem melhorar a experiência e a segurança do paciente no sistema de saúde? A primeira coisa, de novo, eu adorei essa pergunta. A primeira coisa, de novo, é o conhecimento. E precisa saber o que você quer oferecer para o paciente e se você de fato quer que ele seja paciente ou se você quer que ele esteja ativo na participação no seu cuidado, que é um dos assuntos de que mais se fala. Então, as pessoas usam muito o termo, isso que eu vou falar é meio sacrilégio, tá? Mas as pessoas falam assim, o paciente no centro. Uhum. Toda vez que eu ouço falar no paciente no centro, eu me lembro daquelas brincadeiras de roda, que quando alguém ia para o centro, tinha que pagar alguma prenda, Aham. que era um problema, né? É Então você Pagar chacoalhado ali no mico. meio, né? é chacoalhado, tem que falar um verso bem bonito, senão Aham. não sai do meio nunca. Então, uma das maneiras pelas quais eu tenho visto isso ser tratado de maneira um pouco alternativa não é no meio, é junto. Então, não é que assim fica a equipe de saúde aqui e o paciente aqui e todo mundo olhando para ele, porque aí eles não estão conversando sobre a mesma coisa. Uhum. Aí a gente está falando de um assunto que é a tal da simetria de conhecimento, mas a simetria de conhecimento tem em qualquer canto, né? Vamos pensar o seguinte: nós estamos aqui falando isso. O time que nós temos aqui sabe tudo de como fazer funcionar isso, que corte fazer, coisa da qual eu não entendo absolutamente nada. E não adianta, quer dizer, a gente pode falar o que quiser aqui. Se eles não estiverem aqui para fazer a coisa funcionar bem, não vai funcionar bem. E isso é assimetria de conhecimento. Eu sei a minha parte e eles sabem a parte deles. Então, o paciente nunca vai saber a mesma coisa que os profissionais de saúde sabem. E, aliás, o médico nunca vai saber o que o enfermeiro sabe, que por sua vez não vai. Então, tem que trabalhar junto. E não é cada um mexendo no seu pedacinho, mas tem que ter uma integração, porque o conhecimento na área da saúde junta isso tudo. E o paciente sabe
quando dói e onde dói. Uhum. Eu acho que também tem muito, o que a senhora comentou, né, de saber exatamente que tipo de exame, que tipo de informação, que aí já entra talvez na tratamento personalizado, que aí. Isso é importante, o tratamento personalizado ou individualizado, e aí tem como é que você lida, são duas coisas um pouquinho diferentes, né? Porque tem o personalizado e tem aquele que pega a população, porque a gente tem, então, a coisa da saúde individual e da saúde coletiva. Uhum, A vacina, quase sempre, é uma questão de saúde coletiva. uhum. Mas o remédio da minha terapia genética é para mim. Agora, tem que tomar cuidado, porque o mundo tem muitos bilhões de habitantes. Então, um para cada um É mais ficará difícil. insustentável. Insustentável, não há como. Então, a gente tem que pensar em como ampliar o acesso, em Uhum, como fazer com que a maioria das pessoas consiga ter acesso àquilo de que elas precisam uhum, e não àquilo que nós temos a oferecer. exato. Então agora a gente passa para o terceiro bloco, né, dos nossos temas e vamos para a gestão de recursos e custos. E aí a pergunta, doutora Ana Malik, quais estratégias podem ser implementadas para reduzir custos sem comprometer a qualidade do atendimento? Então, eu, Ana Maria Malik, acho que falar em reduzir custo é muito ruim. Uhum, Porque você não tem que falar em gastar menos, você tem que falar em gastar melhor. perfeito. Quer dizer, se você sabe que dinheiro você tem e o que você tem que fazer, você pode ver qual é o melhor jeito de gastar esse recurso para fazer aquilo lá. Uhum, Se todo mundo fizer igual, e aí assim, nós temos na área da saúde menos conhecimento do que seria desejável nessa hora, ou nessa área. Então, tem gente que confunde preço com custo e gasto com custo. O gasto é o que você gastou, é diferente uhum, de quanto você custa. Porque, por exemplo, num lugar onde o, o, o preço, o custo da mão de obra, você paga X de salário para um fisioterapeuta, o custo desse atendimento será mais alto do que num lugar onde você do que você paga metade para o fisioterapeuta. E isto é custo. Então, em países de primeiro mundo, tem gente que, em vez de falar um fisioterapeuta, eles falam assim: 40 horas de fisioterapeuta custa tanto. uhum, Aí já é outra conversa. Então, em vez de trabalhar o custo per capita, você trabalha com o full-time equivalent. tá. Né? Então, a primeira coisa é diferenciar custo de gasto de preço. Mas depois, de novo, é gastar melhor. Gastar melhor quer dizer não jogar dinheiro fora. Tem um jeito muito pouco elegante de dizer, mas que é dinheiro não aceita desaforo. Exato. E, bom, pensando nessa gestão de custos, né, a senhora estava falando, eu viajei um pouco, assim, até pensando em outras formas, não só a gestão do custo do item, por exemplo, mas hoje também fala-se muito more time for patient care, né? Que também é uma gestão, talvez uma gestão de custos também, né? Que eu estou sendo mais sustentável. Não sei se a senhora na gestão tem visto muito isso, Eu tem assisti. esse cuidado, se isso realmente existe ou ainda E está muito no sonho. sabe o que, Cris? É que depende um pouco. Eu outro dia assisti a uma palestra de um dos responsáveis pela área de telemedicina do Hospital das Clínicas de São Paulo. Uhum, E aí ele falou uma coisa que era assim: quando a gente começou a fazer consulta online, tá todo mundo nervoso para saber se a população ia aceitar e tal. E aí ele relatou um caso que eu acho, e
acho que vocês também vão achar, muito plausível. Uma senhora paciente, assim, idosa, que ia lá, teve a primeira consulta online com a pessoa que a atendia. E ela virou e falou assim, ai, adotei essa, é a primeira vez que o senhor olha na minha cara durante uma consulta. Porque senão ele ficava anotando as coisas no computador e ela na frente dele. Isso é patient care, né? Então, aqui, ó. Ah, não, olho no olho sim, mas... Então, pois, esse é uma das coisas. É anedótico, mas é uma das coisas. A outra coisa é, em tese, o prontuário eletrônico é para lhe dar mais tempo para patient care. Só que uma das causas de burnout, 3, 4 anos atrás, a maioria dos estudos sobre burnout de profissional de saúde atribuía a culpa do burnout ao prontuário eletrônico. Por quê? Porque, além do patient care, depois ficava de noite atualizando e vendo o resultado de exame, e aí você ficava, era louco. Então, o que quer dizer patient care em última instância? É você ter tempo de sentar e conversar com o paciente, ou é você cuidar com muito amor do prontuário do paciente? Perfeito. E na assistência, será que não também tem um outro... Eu digo na assistência, é o time de enfermagem, Sim. né? Hoje também a gente vê muito burnout, principalmente desse... Quando eu falo em anotar Categoria coisa no profissional, né? prontuário, lógico. Quer dizer, é muito mais importante gente da enfermagem Sim. conversar, prestar cuidado, botar a mão Porque no eles que estão ali paciente, direto, do que levar o cuidando. tablet e ficar assim. Exato. Sim. É mais bonito? É mais moderno? Pode ser mais eficiente também, mas não substitui Contato o humano. paciente ter a sensação, que pode ser errada, pode ser correta, mas ter a sensação de que tem alguém cuidando dele. É. Perfeito. Não, sem dúvida. Contato humano é outra coisa. É outra Diz coisa. que sim. Bom, indo para o quarto bloco da nossa temática, que é a eficiência energética em infraestrutura verde. Você quer complementar, Cris? Que a gente tinha colocado uma pergunta que eu acho que é bem legal, doutora Ana Malik, né? Como os hospitais, né, e clínicas podem adotar as práticas de eficiência energética, né, Cris? Exato. Se tem algum meio, né? Isso, eu até li um dado outro dia que os hospitais eles são responsáveis por 10% do consumo de toda a energia do país. Então, é muita coisa, Muito. né? E o que eles poderiam fazer para se tornar mais Então, eu acho que verdes? a partir de hoje, tipo assim, quando forem fazer um novo serviço de saúde, olhar para formas de construção inteligentes. Quer dizer, não depender de ar-condicionado. Eu me lembro, olha, muitos e muitos anos atrás, uma vez eu fui a um estado do Nordeste e aí eu fui visitar um hospital, na época em que cada hospital tinha a sua lavanderia, e aí me falaram assim, não, a lavanderia só funciona à noite. Eu falei, por quê? Porque faz muito calor durante o dia. Sim, faz mesmo, e as máquinas e tal. Então, porque nunca ninguém tinha se preocupado com como fazer para ter essa lavanderia construída de um jeito que a lavanderia e as máquinas gerassem menos calor. Quer dizer, não é minha área, mas que existem soluções inteligentes de construção inteligente, existem. Hoje, quando você pensa em arquitetura, por exemplo, de casas, as pessoas já sabem a insolação, a ventilação, a geração de energia limpa. Sim. É tão caro? Não. Ou é caro. Hoje, né? O investimento é caro, mas no médio e longo prazo se paga facilmente. Sim. Ainda mais num país como o Brasil. Energia solar, né? Com toda a incidência de Eólica, usinas, eólica também. Eu acho que também tem um outro ponto, né? Usinas solares, né? Cada vez mais
vou colocar como os hospitais, as casas, né, utilizando mais, se torna mais barato. Então, se a gente for pensar, eu lembro muito do meu clubinho de ciências. Uhum. Então, naquela época, dizia-se isso, só que era muito caro, era um absurdo. Hoje a gente já vê nas casas, né? Então, se tornou mais acessível. E Claro. possivelmente para os hospitais, né, no Claro. futuro. Né? E você vê, por exemplo, primeira coisa, prédios antigos, com muita frequência, não comportam ar-condicionado, por causa Sim. né? Mas, de repente, dependendo de como você constrói, você não precisaria do ar-condicionado se você tivesse, não me faça perguntas de como, mas para fazer a ventilação. Circulação de ar. E ainda mais hospital, né? Se a Por gente não- isso, o hospital sustenta. Não, é que assim, tem hospital não é para ficar com a janela aberta, para ficar entrando pombo Aham. e outras sujeiras. Não pensei neles. Mas existem técnicas construtivas mais adequadas. Sim. Cada vez se cria isso novo. Então, de novo, o edifício hospitalar é uma área que, vocês falarem em hospital inteligente, hospital do futuro. Uhum. O hospital do futuro não pode ter a mesma cara do hospital do passado. Sim. E às vezes até, talvez algumas escolhas e até técnicas mais simples hoje, né, que podem ser adotadas, mesmo em hospitais antigos, né, que pode minimizar, Mas né, é esses que aí você impactos. precisa ter condição de mexer na planta física para conseguir melhorar o processo. Sim. Porque senão você cruza, você vai. Aham. Não, sem dúvida. Que eram coisas nas quais não se pensava antigamente. Então, quando eu comecei a trabalhar na área de gestão, não se pensava muito em fluxos, não se pensava muito em processos. Quer dizer, a preocupação era não cruzar roupa limpa com a roupa suja, por exemplo, e não cruzar comida com lixo. Hoje em dia, você, em tese, tem que pensar no processo assim, qual é o jeito mais racional de fazer o paciente chegar onde ele tem que chegar, sem fazer muito corre para lá, corre para lá. Entre outras coisas, porque até as técnicas de comunicação visual para levar a pessoa até um determinado lugar melhoraram. E foram técnicas simples. Algumas sim. Exato. E muitas vezes a simplicidade vem de um conhecimento profundo que ninguém tinha pensado antes. Exato. Verdade. Mas continuando nesse mesmo tema, uma outra pergunta que a gente separou aqui, doutora Ana, é o seguinte: quais são os benefícios de investir em infraestrutura verde sustentável para instituições de saúde? Sei que a gente já começou, já deu essa pitadinha aqui nessa resposta, mas se quiser complementar. Eu acho que o benefício está no futuro. Uhum. Agora, tem gente que acha que assim, se eu não vou usufruir, para quê? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade geracional. Então, a gente tem que pensar em o que a gente pode fazer para que as novas gerações tenham um mundo menos pior. Porque, assim, o que aconteceu até agora já aconteceu. Reverter é impossível. Agora, podemos tentar evitar que piore na velocidade em que vem piorando. Eu nem diria tanto as novas gerações, porque a gente já está sofrendo tanto. Sofrendo, né? Não, mas é que eu estou falando por mim, eu já era. Não. Não, Pelo amor você de está Deus. preocupada com o seu voo que está indo para São Paulo, que vai chegar na chuva. Ah, é verdade, É. é verdade. Mas eu já Aqui era. do calor extremo para chuva Exato. extrema. E dentro ainda da mesma temática, já que a gente está tratando, né, sobre benefícios dessa infraestrutura, tem algum exemplo de unidade de saúde que você gostaria de colocar para a gente, que já incorporam essas práticas ambientais sustentáveis? Teria algo de exemplo, assim, palpável para nos trazer? Eu, sinceramente, não conheço o suficiente para lhe dizer isso. Eu sei que, por exemplo, alguns dos novos prédios dos hospitais mais preocupados com isso, no Brasil e fora, eles têm esta preocupação, mas eu não tenho um lugar que eu sugeriria visitar. Tá. Eu já vi algumas clínicas, alguns ambulatórios em que a coisa funciona bem, mas aí é um todo, não é só a planta. Então,
é a planta física, mas é o tipo de infraestrutura. Se você tem um robozinho para você, para interagir com você, etc. Então, tem, por exemplo, algumas estruturas de locação de consultório que são super inteligentes, mas é um negócio muito pontual. O que precisa mesmo é conseguir pensar no momento em que se constrói, no que se quer que aconteça lá daqui a X tempo. Mas só que é muito difícil você ter essa antevisão. Perfeito. Como o caso do Hospital do Nordeste, que foi, né, uma Da coisa simples lavanderia, da né? lavanderia. Exato. Mas que era Sim. que hoje em dia não é mais uma lavanderia por Exato. hospital. É. E aí, indo já para o nosso último bloco, podem fazer todo mundo pode fazer todo mundo tá aqui, isso, tá acabando. A gente vai falar um pouquinho sobre economia circular na saúde. E aí, doutora Ana Malika, a gente separou uma pergunta que é o seguinte: a reutilização de equipamentos médicos é viável e segura? Dependendo do equipamento. Então, por Ótimo. exemplo, se tiver escolha, todo mundo quer o mais moderno, o mais bonito, o que tem mais luzinha, etc. Mas, de vez em quando, o que para minha clientela pode não ser lindo o suficiente, ou para o meu corpo clínico não é lindo o suficiente, pode ser maravilhoso para um outro que tem menos recurso para chegar na tecnologia nova. E isso é economia circular também, e isso já vem sendo feito faz tempo. Isso é uma coisa. E a outra coisa é pensar em serviço compartilhado. Quer dizer, não é cada um que precisa ter o seu. Então, quando a gente volta para aquela pergunta que você fez, sustentabilidade do sistema de saúde, é você pensar de verdade quantos daquilo precisa. Que, assim, sob o ponto de vista de quem fabrica, pode ser um tiro no pé. Mas, sob o ponto de vista do sistema, todo mundo, quer dizer, dá para fazer um pool de utilizadores. Às vezes não, economia circular até algumas indústrias elas já Então, aquilo que eu estava aplicam, falando, quer dizer, para mim já está velho, mas para esse que está antes de mim na cadeia, Sim. está ótimo ainda. E eu vou comprar um mais novo para mim. Então, assim vai. E até pensando no sistema de saúde brasileiro, que a gente tem tantos níveis, vou assim Isso. dizer. E assim, no limite, até a telemedicina permite você perceber isso, porque se você tem coisa que você verifica fazendo uma visita numa UTI à distância, que lá não tem o não sei o que você tem e que não está usando mais, olha que bom. Que aí isso entra, a senhora comentou compartilhamento, né? Essa é a minha pergunta, então já está. Então, tem gente pessimista que fala que a gente continua num ambiente de competição e não de cooperação. Infelizmente, eu acho que isso é verdade. Mas enquanto a gente continuar competindo e não cooperando, a gente vai caminhar mais rápido para o abismo. Sim, estamos todos nele, né? No abismo não, no caminho. Não, no caminho, né? E não, se todos Sim, seguirem, sim, todo mundo sim. vai cair. Exato. Eu tenho mais uma pergunta, mas Pode fazer. se tiver mais Não, alguma... pode fazer, faça. Bom, esse ano temos a COP30 no Brasil. Temos. Qual a principal mensagem que a senhora deixa pensando no contexto da saúde? O que precisamos, onde estamos, o que precisamos olhar para o futuro, né? Então, e até pensando, que tema a gente poderia introduzir e trazer para uma COP20, por exemplo, 30, aliás. Uma das coisas que a gente está tentando levar é justamente essa coisa de tentar ver quão menos a gente vai criar de consumo desnecessário de carbono, por exemplo, usando telemedicina ou telesaúde. Né? Isso é um trabalho que talvez estejamos a caminho de conseguir descobrir. Mas
Eu acho que a coisa mais importante é não achar que uma solução que é ótima para um centro de super excelência vai funcionar para os 6 mil hospitais brasileiros. Então, eu acho que a gente tem que pensar que, assim, deu no New York Times, tá bom, mas tem que pensar no tamanho do Brasil, no IDH de cada estado do Brasil e no que dá para fazer no curto, médio e longo prazo. Isso tem a ver com planejamento e com definição de política. Sim. Saúde não pode ser uma política de governo, tem que ser política de Estado, porque os cidadãos estão no país. Perfeito. E, doutora, para finalizar, como você vê o futuro da saúde pensando em sustentabilidade? Eu gostaria que fosse um sistema sustentável e que desse acesso para todo mundo. A gente ainda está longe disso. Mas se a gente conseguir fazer com que o acesso seja aquilo que é necessário e não aquilo que é disponível, já é um passo enorme. Porque as pessoas, com muita frequência, nem querem saber do que elas precisam. Elas querem ter aquilo de que está todo mundo falando, que chama novidadice. Verdade. Bom, acabou. Pode Não, fazer A de fazemos novo. o A Todo mundo. A gente ficaria horas conversando com a doutora Ana Malik, porque é sempre uma delícia, né? Trazê-la, conversar, assistir às aulas. Então, se você quer assistir mais do conteúdo, tiver alguma dúvida, pode deixar seu comentário. A gente vai endereçar a doutora para poder tirar, né, qualquer eventual pergunta, né, que queira ser realizada. A gente fica por aqui. Quero agradecer a doutora Ana Malik pela presença. Muito obrigada. Eu que agradeço. Cris, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos que estão produzindo aqui com a gente também. Tem um time, equipe, nosso escritório no SDNA Rio de Janeiro, Educação Conectada. Muito obrigada. Um ótimo dia para vocês.